Você já sentiu que está vivendo um tempo em que tudo parece silencioso demais? Como se nada de extraordinário acontecesse. Mas ao mesmo tempo, dentro de você, existe a sensação de que algo está prestes a mudar. Essa inquietação não é acaso. Ela é um sinal. É como o prenúncio de um novo capítulo que ainda não se revelou. Muitas vezes, Deus trabalha em cenários ocultos. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está construindo passagens secretas, preparando encontros inesperados e criando conexões que só farão sentido quando a porta se abrir. E essa porta, mesmo que agora pareça invisível, já está posicionada no caminho da sua vida. Não é qualquer porta. É uma oportunidade que não depende da força do seu braço nem da aprovação das pessoas. É um movimento de Deus que pode mudar completamente sua realidade. Talvez você tenha se perguntado por que tantos caminhos se fecharam, por que certos planos não deram certo, ou por que algumas pessoas saíram da sua vida. A resposta está em algo maior. Todas essas situações estavam conduzindo você até a porta certa. Essa porta invisível está além da sua lógica, além do que você pode calcular. Ela está no território da fé. E é justamente por isso que muitos desistem antes de alcançá-la, porque olham apenas para o que conseguem ver. Mas quem se mantém firme, quem não perde a confiança, descobre que o invisível sempre precede o milagre. Hoje esta mensagem é um chamado para você abrir os olhos espirituais. Deus está prestes a mostrar aquilo que estava escondido. E quando Ele decidir revelar, nada poderá impedir. É nesse ponto que vidas são transformadas, histórias são reescritas e aquilo que parecia distante se torna palpável. Antes de continuar, quero convidar você a declarar sua fé de forma pública. Escreva nos comentários: eu recebo a porta que Deus vai abrir para mim. Não é apenas uma frase, é um ato profético, um gesto que demonstra confiança. Muitas vezes, a manifestação começa com um pequeno passo de fé, e esse pode ser o seu. Tudo o que você viveu até aqui não foi perda de tempo. Cada espera, cada lágrima e até mesmo cada decepção estavam moldando você para o momento certo. E este momento está chegando. A porta invisível não ficará oculta por muito mais tempo. Agora, o que realmente importa é: você está pronto para atravessar o que Deus está prestes a colocar diante de você? Quando pensamos em portas, logo imaginamos passagens, acessos, oportunidades. Uma porta aberta representa avanço, novidade, mudança. Mas e quando ela permanece fechada? Quando oramos, tentamos, insistimos e nada parece se mover? Nesse momento é comum achar que Deus se esqueceu de nós, ou até que a vida não tem resposta para nossos esforços. Mas a verdade é que as portas fechadas têm um propósito tão importante quanto as portas que se abrem. Uma porta fechada pode parecer um bloqueio, mas na perspectiva de Deus, ela é proteção. Quantas vezes você acreditou que algo era a melhor escolha, a solução perfeita, e mais tarde percebeu que aquilo teria destruído seus planos, sua paz ou até sua fé? O que parecia atraso era, na verdade, livramento. A porta que não se abriu estava guardando você de um caminho que não faria sentido no futuro. É preciso compreender que Deus não age segundo a nossa ansiedade. Ele vê o que nós não vemos. Enquanto enxergamos apenas o hoje, Ele contempla o todo. A porta que hoje está trancada diante de você pode estar impedindo que você entre em algo que não é parte do seu destino. E, ao mesmo tempo, está guiando seus passos até a porta invisível, aquela que já está pronta, mas ainda não foi revelada. A chave para suportar o silêncio de uma porta fechada está na confiança. Quem confia não se desespera, ainda que não entenda. Quem confia continua caminhando, mesmo sem enxergar adiante. E é justamente essa postura que abre espaço para que o invisível se torne realidade. Pense em José, filho de Jacó. Ele sonhou que seria exaltado, mas antes de chegar ao palácio foi lançado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Cada porta que se fechava parecia um fracasso definitivo.
Mas na verdade, todas elas estavam direcionando José para o momento certo, no lugar certo, diante da porta certa. Quando finalmente ela se abriu, ele não apenas foi honrado, mas também salvou uma nação inteira. Assim acontece com você. As negativas que você recebeu, as oportunidades que escaparam das suas mãos, as pessoas que saíram do seu caminho, nada disso foi um erro. São etapas que o aproximam da promessa. A porta invisível só pode ser encontrada por aqueles que entendem que cada fechamento é parte do processo. Se hoje você se sente diante de várias portas fechadas, não desanime. Elas não são o fim, são apenas desvios que conduzem você até a passagem correta. Um caminho seguro preparado por Deus onde você não terá que forçar nada, porque quando Ele decide abrir, tudo flui naturalmente. Portanto, não veja as portas fechadas como sinal de derrota. Veja como um direcionamento. O que parece estar bloqueando você, na verdade, está conduzindo sua vida para algo muito maior do que você imagina. E essa porta invisível, preparada para você, está mais próxima do que parece. Muitas vezes, pensamos que só é real aquilo que podemos ver, tocar ou comprovar com os olhos. Mas o mundo visível é apenas uma fração da realidade. Existe um território invisível, onde tudo é preparado antes de se manifestar, e é justamente nesse espaço que Deus trabalha. Ele organiza, ajusta, conecta e alinha aquilo que, no momento certo, será revelado em sua vida. O invisível é o lugar da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa definição revela um segredo poderoso. O que hoje você não enxerga já existe em forma invisível. O emprego que você precisa, a resposta pela qual ora, o livramento que deseja, o milagre que aguarda, tudo isso já foi estabelecido por Deus, apenas ainda não se manifestou no plano visível. A dificuldade é que nossa mente busca evidências. Queremos sinais, queremos prazos, queremos sentir o controle. Mas a fé exige o contrário. Acreditar antes de ver, confiar antes de entender, descansar antes de receber. O invisível é como uma semente lançada à terra. Por semanas nada acontece na superfície, mas debaixo do solo, raízes estão sendo formadas, estruturas estão sendo criadas, a vida está se desenvolvendo. Quem olha de fora pensa que não existe nada, mas quem confia sabe que a colheita é apenas questão de tempo. É assim que funciona a porta invisível. Ela não aparece de repente sem preparo. Ela está sendo construída nos bastidores da sua vida, onde os olhos humanos não alcançam. Talvez Deus esteja movendo pessoas para cruzarem o seu caminho. Talvez esteja fechando acessos que não fariam bem. Talvez esteja ensinando lições que você precisa aprender antes de atravessar o próximo nível. Tudo isso faz parte da obra invisível. E aqui está uma verdade libertadora. O invisível é mais forte que o visível. O que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Por isso, o que Deus está preparando não pode ser frustrado por mãos humanas. Quando chegar o tempo de se manifestar, será inevitável. Nenhuma circunstância poderá impedir. Mas até lá, é necessário aprender a valorizar o invisível. Em vez de reclamar porque não vê resultados, celebre porque sabe que há algo acontecendo onde seus olhos não alcançam. Em vez de duvidar, fortaleça sua fé. Diga a si mesmo: eu creio, mesmo sem ver. Essa é a postura que aproxima você da manifestação. A vida espiritual funciona assim. Primeiro, a promessa é gerada no invisível. Depois, ela se manifesta no visível. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, quando ainda não tinha nenhum filho. Aos olhos humanos, era impossível, mas no invisível a promessa já estava decretada. O mesmo acontece com você. A promessa já existe, a porta já foi preparada, e o tempo de se cumprir está se aproximando. Portanto, não se limite ao que vê hoje. Confie no invisível, porque é nele que Deus está abrindo a porta que transformará sua história.
Uma das experiências mais difíceis da caminhada de fé é lidar com o silêncio de Deus. Oramos, esperamos, pedimos sinais, mas tudo parece em pausa. O céu fica quieto, as circunstâncias não mudam e o coração começa a questionar. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente vai abrir uma porta para mim? Esse silêncio, que à primeira vista parece abandono, muitas vezes é a maior prova de amor. O silêncio de Deus não é indiferença. Ele não ignora suas orações nem fecha os ouvidos para os seus clamores. O silêncio é, muitas vezes, o espaço em que Ele trabalha de forma mais profunda. Quando não ouvimos nada, é porque algo está sendo preparado. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento, entre a semente lançada e a colheita abundante. É nesse tempo que somos moldados. Deus não apenas prepara a porta, Ele também prepara você para atravessá-la. Imagine alguém que recebe uma grande oportunidade sem estar pronto. Em vez de bênção, pode se tornar peso. Por isso, o silêncio é um período de alinhamento, de aprendizado, de fortalecimento interior. Enquanto parece que nada acontece, Deus está ajustando o seu caráter, sua visão e sua fé, para que você não apenas veja a porta se abrir, mas esteja pronto para permanecer do outro lado dela. Pense em Davi, antes de se tornar rei de Israel. Ele foi ungido ainda jovem, mas não assumiu imediatamente o trono. Passou anos no campo cuidando de ovelhas, enfrentando gigantes, suportando perseguições. O silêncio de Deus naquele período não significava rejeição, mas treinamento. O trono já estava destinado a ele, mas o coração de Davi precisava ser preparado para governar. Assim é com você. A promessa já existe, mas o processo molda você para recebê-la com maturidade. O silêncio também nos ensina a depender. Quando todas as portas parecem fechadas e não há respostas imediatas, somos forçados a confiar em algo além de nós mesmos. A fé cresce no escuro, e é justamente no silêncio que aprendemos a ouvir a voz de Deus em detalhes que antes ignorávamos. Por isso, não veja o silêncio como ausência, mas como resposta. Às vezes, a ausência de movimento é a prova de que Deus está organizando um cenário que você ainda não pode enxergar. A porta invisível nesse momento pode estar sendo posicionada diante de você. Mas até que tudo esteja no lugar, o silêncio permanece. A chave é aprender a descansar. Quando você descansa, demonstra confiança. Quando você para de tentar controlar tudo, abre espaço para Deus agir. O silêncio então deixa de ser desconforto e passa a ser preparação. Se você está enfrentando esse tempo agora, lembre-se, o silêncio não é o fim da história. É apenas o prelúdio de um novo começo. O céu pode estar em silêncio, mas isso não significa que está parado. A porta invisível continua sendo preparada, e quando ela se abrir, você entenderá o porquê de cada momento de espera. Existe um princípio que governa todas as coisas: o tempo certo. Nada acontece antes nem depois do momento estabelecido por Deus. A ansiedade pode nos fazer querer que tudo aconteça agora, mas o tempo divino é perfeito. Ele não se atrasa, tampouco se adianta. A porta invisível que está preparada para você será revelada exatamente no instante em que estiver pronto para atravessá-la. A maior dificuldade é lidar com a espera. O ser humano, por natureza, deseja resultados imediatos. Queremos plantar hoje e colher amanhã. Mas na vida espiritual, o processo é diferente. Cada semente tem seu tempo para germinar, florescer e frutificar. Se colhêssemos antes da hora, perderíamos a plenitude da promessa. Olhe para a natureza. A gestação de uma criança leva 9 meses. Uma árvore frutífera precisa de anos até dar frutos consistentes. Há ciclos que não podem ser acelerados sem comprometer o resultado. Assim também é com as portas que Deus abre. Cada uma delas exige um tempo de maturação, tanto no ambiente externo quanto no seu coração. Quando falamos de tempo certo, não estamos falando apenas de cronologia, mas de preparo. O tempo de espera não é vazio, é cheio de propósito. É nele que você aprende resiliência, desenvolve paciência,
fortalece sua fé e amadurece sua visão. Se a porta se abrir cedo demais, você pode não estar pronto para sustentar o que ela trará. Mas quando se abre no tempo certo, você entra com firmeza e permanece. Um exemplo claro está na vida de Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas teve que esperar anos até que Isaque nascesse. Essa espera não foi castigo, mas processo. Deus estava formando em Abraão a fé inabalável necessária para se tornar pai de muitas gerações. O mesmo acontece com você. O tempo de espera está construindo em seu interior a estrutura que sustentará a bênção. Muitas vezes, confundimos demora com negação. Pensamos que Deus esqueceu ou que a promessa não se cumprirá. Mas a demora é, na verdade, parte da estratégia divina. Ela protege você de atalhos que poderiam destruir o plano maior. Quando você entende isso, aprende a confiar no tempo certo e a descansar na certeza de que Deus não falha. O tempo certo também envolve circunstâncias externas. Talvez você já esteja pronto, mas pessoas e situações ao seu redor ainda precisam se alinhar. Deus pode estar movendo peças invisíveis, conectando pessoas, ajustando caminhos, preparando oportunidades que, no momento exato, se encontrarão com a sua vida. A porta invisível não se abre apenas para você. Ela abre para um cenário completo que precisa estar em harmonia. Por isso, não se desespere com a espera. O tempo certo não é atraso, é estratégia. O relógio de Deus não segue o nosso calendário, mas ele nunca falha em cumprir o que prometeu. Quando a porta se abrir, você entenderá que cada segundo de espera foi necessário para que a promessa viesse de forma plena e duradoura. Quando Deus decide abrir uma porta, não existe força humana ou espiritual capaz de fechá-la. Essa é uma das maiores garantias que a fé nos oferece. Aquilo que o Senhor determina sobre a sua vida é irrevogável. Muitas vezes, ficamos preocupados com quem pode estar tentando nos impedir, com as circunstâncias que parecem bloquear o caminho, ou até com as próprias limitações que carregamos. Mas quando a porta vem de Deus, nenhuma dessas barreiras tem poder. O Apocalipse nos lembra da voz de Cristo dizendo: "Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Essa promessa revela a segurança que temos em relação ao agir divino. As portas abertas pelo Senhor não dependem da aprovação de homens, não se apoiam em sistemas humanos e não podem ser anuladas por oposição. Muitos de nós já enfrentamos situações em que parecia impossível avançar. Talvez você tenha ouvido não inúmeras vezes. Talvez tenha visto oportunidades se fecharem diante dos seus olhos. Talvez tenha sentido que pessoas trabalharam contra você. Mas quando a porta invisível preparada por Deus se manifesta, todos esses obstáculos perdem a força. É como se o próprio céu decretasse: agora é o tempo. E nada pode resistir a esse decreto. O que precisamos compreender é que a segurança não está em nossas habilidades, mas em quem abre a porta. Quando confiamos em nossas próprias forças, sempre existirá o medo de perder o que conquistamos. Mas quando sabemos que foi Deus quem abriu, a confiança cresce, porque a mesma mão que abre também sustenta. Isso nos leva a uma postura de descanso. Em vez de viver em constante ansiedade, temendo perder o que conquistou, você pode descansar no fato de que a porta divina é permanente. O inimigo pode tentar intimidar, pessoas podem tentar resistir, mas nenhuma delas tem autoridade sobre aquilo que Deus já estabeleceu. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente, acorrentados em uma cela escura. Aparentemente, todas as portas estavam fechadas. Mas, ao orarem e louvarem, um terremoto sobrenatural sacudiu os alicerces da prisão e as portas se abriram. Essa cena mostra que, mesmo quando tudo parece bloqueado, Deus tem poder para abrir o impossível. A mesma realidade se aplica à sua vida. A porta invisível que Ele está preparando para você não será aberta por esforços humanos, mas por um mover sobrenatural. E quando ela se abrir, será tão evidente que ninguém poderá negar que foi a mão de Deus.
Por isso, não tema as resistências que enfrenta. Não tema as pessoas que parecem se opor. Lembre-se, a autoridade não está nelas, mas naquele que governa todas as coisas. Quando ele decide abrir, nada pode impedir. A porta que ninguém pode fechar é a prova de que o seu futuro não está nas mãos dos outros, mas nas mãos do Criador. E essas mãos nunca falham. Saber que uma porta invisível está prestes a se abrir é uma promessa poderosa. Mas existe uma pergunta essencial. Você está preparado para atravessá-la? Muitas vezes a oportunidade chega, mas aqueles que a recebem não estão prontos para sustentá-la. A bênção se transforma em peso, o avanço se torna retrocesso, porque não houve preparo interior para lidar com o novo nível. Deus não abre portas apenas para impressionar. Ele abre para cumprir propósitos. E propósito exige maturidade. É por isso que antes da porta se revelar, Ele trabalha em você. Molda seu caráter, fortalece sua fé, quebra orgulhos, trata feridas e amplia sua visão. O processo não é para destruir, mas para preparar. Um coração despreparado pode perder a promessa. Imagine alguém que recebe uma posição de destaque sem ter aprendido a humildade. Em pouco tempo, o orgulho destrói tudo. Pense em alguém que conquista a prosperidade sem ter aprendido disciplina. A bênção escapa como areia entre os dedos. É por isso que Deus, em sua sabedoria, não abre certas portas até que você esteja fortalecido para permanecer firme dentro delas. O preparo envolve várias dimensões. Primeiro, o preparo espiritual. Você precisa aprender a reconhecer a voz de Deus, a depender dele e a não se desviar diante das pressões. Segundo, o preparo emocional. Muitas portas exigem equilíbrio, capacidade de lidar com pessoas difíceis, de enfrentar críticas e de suportar responsabilidades maiores. Terceiro, o preparo prático. Talvez Deus esteja chamando você a desenvolver habilidades, estudar, organizar suas finanças ou se disciplinar em áreas específicas. Tudo isso faz parte do treinamento. O que muitos chamam de tempo de espera é, na verdade, tempo de preparo. José não foi direto para o palácio. Antes, passou por um poço, foi vendido como escravo, administrou a casa de Potifar, cuidou de uma prisão. Cada etapa o preparava para governar uma nação. Se tivesse chegado ao trono antes, não teria a sabedoria necessária. Mas quando finalmente atravessou a porta, estava pronto. Talvez você esteja nesse período agora. Parece que nada acontece, mas na verdade você está em treinamento. Cada desafio, cada lição, cada dor, está edificando em você a estrutura que sustentará a promessa. Não despreze esse tempo. Ele é tão importante quanto a porta que virá. Preparar-se também significa alinhar sua expectativa. Não espere apenas bênçãos superficiais. Espere responsabilidade, propósito, impacto. Deus abre portas para que você seja canal, e não apenas recipiente. A porta invisível não se abrirá apenas para abençoar você, mas para que, através de você, outros também sejam alcançados. Portanto, use este tempo para crescer. Em vez de reclamar da espera, invista nela. Em vez de se sentir esquecido, veja-se como alguém em processo. A porta está pronta, mas é você quem precisa estar também. Quando ambos se encontram, o preparo interior e a oportunidade divina, o milagre acontece. E quando você atravessar essa porta, não será apenas mais uma conquista. Será o início de um destino que já estava escrito, esperando apenas o momento em que você estaria preparado para viver. Quando a porta finalmente se abre, surge um momento decisivo: atravessar. Parece simples, mas não é. Muitas pessoas chegam até a porta, enxergam a oportunidade, sentem que Deus agiu, mas hesitam em entrar. O medo, a dúvida e a insegurança se tornam barreiras tão grandes quanto as que existiam antes da porta se abrir. Por isso, atravessar exige fé e coragem. A fé é a chave que abre o coração para o novo. Sem fé, a porta pode estar escancarada, mas você continuará parado,
olhando de longe. A fé é a confiança de que, se Deus abriu, então é seguro avançar. É acreditar que, mesmo sem entender todos os detalhes, o passo dado será sustentado. Mas além da fé, é necessária coragem. Fé acredita, coragem age. Você pode acreditar que Deus abriu a porta, mas se não tiver coragem de atravessá-la, ficará preso no mesmo lugar. Coragem é o movimento que transforma promessas em realidade. É a atitude que rompe com o medo e se lança no desconhecido. O desconhecido, aliás, é o que mais assusta. O novo território sempre traz insegurança. É sair do que é confortável para viver algo que exige crescimento. É deixar para trás rotinas antigas, relacionamentos que não cabem mais, padrões que não sustentam o futuro. E é justamente aí que muitos param. Reconhecem a porta, mas não a atravessam, porque não querem abrir mão daquilo que já conhecem. Lembre-se, toda porta exige renúncia. Para entrar em um novo nível, você precisa deixar algo para trás. Isso pode ser um hábito, uma mentalidade limitada, um relacionamento que o prende, ou até o medo de falhar. Só atravessa quem tem coragem de desapegar. Pense em Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. A porta estava aberta, a oportunidade era real. Mas ele precisou sair do barco. Enquanto ficou preso à segurança aparente do barco, não experimentou o milagre. Foi só quando deu o passo de fé que atravessou o invisível. Assim é com você. A porta está aberta, mas é necessário sair do barco que representa a sua zona de conforto. Atravessar também significa confiar no processo mesmo depois da porta. Muitos acreditam que quando a porta se abre, tudo será fácil. Mas, na verdade, ela marca o início de uma nova etapa de responsabilidades e desafios. O segredo é avançar com a mesma fé que trouxe você até ali, sabendo que Deus não abre uma porta para depois abandonar você do outro lado. Se Ele abriu, é porque vai sustentar. Portanto, quando a porta se abrir, não hesite. Avance com fé e coragem. Não permita que o medo o paralise. Lembre-se, o mesmo Deus que trouxe você até aqui é o que garantirá cada passo adiante. A porta invisível se torna visível para aqueles que creem, mas só se torna realidade para aqueles que, além de crer, têm coragem de atravessar. Chegamos a um ponto crucial desta reflexão. A verdade é que muitos passam a vida inteira esperando por uma oportunidade clara, palpável e visível. Mas a vida espiritual e a lei do sucesso revelam algo diferente. As maiores portas não aparecem primeiro aos olhos, mas ao coração. A porta invisível é aberta quando você decide alinhar fé, disciplina, gratidão e coragem. Ela não depende de circunstâncias perfeitas, mas da sua postura interior diante daquilo que parece impossível. O grande erro de muitos é acreditar que precisam enxergar cada detalhe antes de dar o próximo passo. Querem ver a estrada toda iluminada, quando, na verdade, basta acender a pequena chama do primeiro passo. A porta invisível não se abre para quem exige garantias, mas para quem decide caminhar mesmo no escuro, confiando que Deus guia os seus passos. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É nesse reconhecimento que o invisível se torna real. Quando você aceita que há algo maior conduzindo sua vida, que existe uma inteligência divina movendo os bastidores, o medo perde força. Você deixa de esperar pelo momento perfeito e começa a agir, sabendo que cada ação, por menor que seja, está construindo o futuro que ainda não pode ver. Talvez você já esteja diante dessa porta invisível neste exato momento. Pode ser que a oportunidade ainda não tenha forma definida, mas a preparação que você fez até aqui é a chave que vai girar a fechadura. Nada do que você enfrentou foi em vão. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada renúncia e cada silêncio foram tijolos colocados na base dessa porta. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa é a essência da porta invisível.
Ela se esconde dentro daquilo que parece ser apenas dor ou perda. Mas quando você olha com os olhos da fé, percebe que era exatamente ali que o futuro estava sendo moldado. Essa porta não será anunciada com trombetas. Ela pode surgir de forma discreta, em uma ligação inesperada, em uma ideia aparentemente simples, em uma pessoa que cruza seu caminho sem aviso. O que a torna grandiosa não é a aparência, mas o impacto que terá em sua vida. Por isso, mantenha o coração sensível, a mente aberta e a fé inabalável. E quando ela se abrir, não hesite. Entre com coragem, mesmo que ainda existam dúvidas, porque a dúvida sempre tentará se infiltrar. Lembre-se, a porta invisível não se abre para os que esperam passivamente, mas para os que confiam e agem. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários: "Eu creio na porta invisível." Declare publicamente sua fé, porque cada declaração fortalece sua mente e atrai o que já está destinado para sua vida.